até converso com algumas pessoas que não, mas quando eu tô vendendo, eu dependo da decisão do outro. Só que a decisão do outro, ela tende à multidão, né? O ser humano tende à multidão também. Eu tenho um número, 60% dos clientes topam pagar mais por uma melhor experiência. É uma tendência, não? E tem uma coisa que é bem mais é matemática. É outra área que eu adoro. Quando você fala de média, a média é bem mais previsível. Então, quando eu falo de indivíduo, é muito mais profundo e sutil e pouco previsível. Quando eu falo de multidões, aí vai para A média me consola. Não, e a média e os resultados são muito mais previsíveis. Então tem psicologia da massa, tem Exato. média. Então, quando a gente fala em marketing e você trabalha com multidões, é bem mais simples do que você sentar com uma pessoa e falar dela. Então a psicanálise é muito mais no individual. E você tem a parte do marketing hoje que é muito mais no social. Está muito mais ligado ao ramo da sociologia do que da psicologia. Tá? Então que é mais de sociedade do que de indivíduo. Você entende como acessar cada indivíduo, mas no wholesale, eu digo que é atacado. Né? Quando você fala no varejo, ali 1 a 1, é uma situação. Isso é muito louco. Eu atacado. Vejo... Marketing, quando você faz marketing de produto, você está pensando no atacado. O atendimento ao cliente é varejo. E são duas coisas diferentes. A pessoa que é boa... Eu adorei isso. A pessoa que é boa e tem a satisfação do cliente, ele consegue ver os dois. Ele entende o atacado, como comunicar no atacado, só que na hora, se ele ficar só no atacado, a hora que chegar no cliente, no individual, ele não vai bem. Agora, Isso me pegou. Eu vou fazer o início de um corte aqui pra galera fazer quando chegar lá. Marketing é atacado, é massa. Atendimento ao cliente é varejo, é no 1 a 1. Animal. É isso aí. Animal. É isso. Você tem que ter, que é o cliente. Mas todo mundo veio aqui e ficou contente porque você não está contente. Porque eu não estou. Que para mim não foi suficiente. Para mim não foi suficiente. Vai se lascar, para não usar um palavrão. E essa massa eu acho muito louco. Eu moro num condomínio que mora muita gente. Muita gente. Então tem milhares de cancelas e sistemas e tudo mais. E aí eu fico muito puto da vida. Tem 2 cancelas para sair. Aí eu vejo uma fila chegando no outro prédio. E a galera indo só por uma cancela e a outra tá livre. Mas por algum motivo tá todo mundo numa só e ninguém sai da fila para ir para outra. E ninguém me deixa passar para chegar na outra. Aí eu chego na outra, a cancela abre e eu vou embora. Aí o Zé Ruela começa a ir atrás. Caraca, que ódio! Comportamento de massa. Comportamento de massa. De massa. Até... mas pode fazer isso? Pode. Isso a gente trabalha muito no desafio. Isso é muito legal. A gente sabe disso. Não é os exercícios, depois de 35 mil empresas, a gente não é só um exercício aleatório, a gente sabe exatamente o que a gente quer apertar em cada um. Então tem situações nessas. Bonitinho, né? Todo mundo se ferrou igual. Por que não fizeram isso? Mas podia? Podia, cara. Poxa, por que vocês não fizeram? Aí você vai na empresa da pessoa e começa a perguntar, por que você não faz isso? Ele, posso? Claro. Assim, desde que seja ético, não seja ilegal, não seja... Né? Muitas vezes, o que acontece? Costume. Aí você continua fazendo, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu continuo fazendo assim. Beleza, cara. Lá em 1950, isso aqui era muito legal. A gente está em 2026. Né? Estamos falando de 76 anos entre um fato e outro. O que mudou? Hoje precisa ainda ser desse jeito? Né? E você faz sempre esses questionamentos. Precisa ser, e principalmente no 1 a 1. As pessoas são diferentes hoje, elas esperam diferente, elas têm outras demandas, elas têm uma noção de tempo diferente, uma noção de ética, de respeito, né? Tudo muda com o tempo. A gente tem um negócio que chama contrato social, alter ego, que chama. Esse alter ego ele muda regionalmente. Né? Os contratos sociais aqui em São Paulo são diferentes de Itapeva, no interior, são diferentes Sim. de Recife, diferentes de Boa Vista. Cada um tem o seu. E eles mudam com o tempo. O que você tinha aqui em São Paulo de contrato social em 2015 é diferente do que você tem em 2026. Né?
E vai mudando, e tá atento a isso, tá vivo, né? Uma empresa que está viva e está aprendendo sempre, está viva e está aprendendo, ela está sempre olhando para tudo e não se conforma. E isso não quer dizer que tem que jogar tudo para o alto e estar se reinventando o tempo todo, que isso cansa pra caramba, não precisa reinventar tudo, é só estar sempre olhando, perguntando por quê. Sempre perguntando por quê. Mas por que eu faço isso? Por quê? Né? Não a empresa inteira, tá? Tem as pessoas ali na ponta, se elas ficarem perguntando o dia inteiro por que fazem, você vai mandá-las embora, você não vai dar conta. Mas os líderes, os donos, eles têm que olhar para as coisas e falar, pô, isso aqui sempre foi feito assim, mas tem um jeito melhor? Ah, e antes de mudar tudo pelo jeito melhor, buscar informação. Vamos fazer um piloto, vamos fazer só em um produtinho, vamos brincar. Né, eu tenho 10 produtos, mas vou pegar um aqui, vou fazer um teste. Nossa, deu certo. Vamos tentar em 2, não precisa mudar tudo. Primeiro, não tem fórmula mágica. O sucesso é feito de muitas pequenas coisas. São, sabe, tem aquela frase que o diabo mora no detalhe. É um monte de pequenos detalhes. Então você tem que estar atento. Se você tiver alguém de fora também, muitas vezes a gente não consegue enxergar sozinho esses pequenos detalhes. E aí algumas pessoas nos chamarem para olhar esses detalhes. É muito comum ir numa loja, fazer lá uma consultoria numa empresa de iluminação e eu ando lá e eu acho lâmpada queimada. Porque para ele tá como ele acostumou com aquela lâmpada queimada lá no fundo. Eu falo, cara, mas é só pegar essa lâmpada que você vende aqui, botar ali. E às vezes, sabe, O óbvio. O óbvio. Mas para mim é óbvio, mas para quem está no dia a dia, esse óbvio fica invisível. Então, ter uma ajuda externa, pode ser comigo, pode ser com alguém. Convida um cliente. Olha que coisa legal, a gente falou de satisfação do cliente. Convida um cliente que você confia, chama ele para dar uma volta na empresa e fala, cara, se pudesse melhorar aqui, o que você faria? Você vai ficar surpreso. Os seus colaboradores sabem muito no negócio, escutar as pessoas. A psicanálise é feita de escutar. O grande pulo do gato do Freud foi escutar o cliente, escutar o paciente. As pessoas iam lá na Alemanha, a Alemanha analisava a pessoa, via se tinha alguma ferida, algum trauma, alguma coisa não funcionando e consertava aquilo. Ele começou a escutar as pessoas, escutar as histórias. E aí ele descobriu que só escutando conseguiu melhorar muita gente. Daí nasceu a psicanálise, né? De escutar as pessoas. Maravilha. Escutar as pessoas é fundamental. Escute seu cliente. Meu ponto é assim, gente, existe uma pirâmide muito clara que é não dê motivo para o cara ligar, ter problema. Se tiver motivo, que resolva rápido, de acordo nos digitais. E se precisar do humano, resolva na primeira ou mantenha uma relação de comunicação, porque o não ter problema é impossível. A gente, nas nossas relações pessoais, né, a gente tem problema. A grande questão está ligada com a expectativa que tem. Se eu tive um problema, eu peguei e resolvi. Eu fui transparente, eu expliquei o que vai acontecer. E o cliente ele vai falar o seguinte, cara, se eu tiver problema, aquele cara vai me responder. É óbvio, Bruna, muito tempo atrás eu estava estudando um case da Turquia. Nossa, putz, tô ficando velho. Que eles tinham uma relação de processo, régua de comunicação muito proativa. Que eu acho que a gente tem medo hoje de relacionamento. A gente vive no mundo de comunidade, a maioria das empresas não tem comunidade de cliente. Por quê? Porque o pessoal tem medo do cliente, não sei por quê. Então imagina o seguinte, eu vou ter problema. Ó, Bruno, você teve problema, ó, vamos ter um problema nessa região, estamos sem luz, estamos sem lá o quê. Vou te avisar até manutenção preventiva, o que está acontecendo. É ser transparente. Gente, hoje em dia a gente tem acesso à informação, então não adianta esconder. Então é mais fácil o cliente falar o seguinte, eu tive um problema com os caras foram transparentes comigo, eu sei o que está acontecendo, então eu prefiro ficar com eles, porque toda vez que eu tiver um problema, não quero ter, mas eu vou entender de verdade do que os caras vão ficar arrumando uma desculpa para mim. Então essa relação de esconder o medo de falar, cara, esquece, antigamente, não, vamos esconder porque o cara não tem acesso à informação. Gente, desculpa, hoje 2, 3 ping você tem acesso a tudo quanto é informação. Então hoje está muito mais ligado a como funciona o processo de comunicação para o cliente na entrada e quando resolve o problema. Para esse cara, quando atritar, ele atritou por quê? Que não deveria ser. Tô puto porque o combinado não era esse. Ok. Você podia ter avisado aí com antecedência? Poderia. Por que não avisou? Régua de comunicação está cada vez mais importante. Segundo, na hora que você avisou, ele entrou em contato contigo,
cai numas áreas de back-office, ninguém manda mensagem pra porra do cara. O cara, e aí, resolveu ou não resolve? Resolve ou não resolve? Eu não tenho tempo. Calma aí, deixa eu ver que hora que eu vou ligar pra resolver. Cara, já que me ligou, ó, tô vendo, tá hora. Se comunica, não tenha medo de falar com o cliente. Se ele sentir que ele está num ambiente de confiança que as pessoas estão tratando, ele não vai querer sair. Eu não quero trocar para uma empresa que some. Então, acho que esse é um tipo de coisas que acontece, e já acontece muito. Ele não vai voltar para você porque você deu um brinde para ele. Eu vou dar exemplo, você falou da Disney. Cara, de novo, CX não é encantar. Disney, o encantamento é produto, é entretenimento. Tem nada a ver com o CX. Agora, o que tem de CX chama-se consistência. Você vai, eu vou, todo mundo vai ter a mesma experiência lá. Eu sei o que esperar. Vai ter um pouquinho de employee experience, que assim, as pessoas compram os funcionários, então eles entregam sobre isso, sobre o engajamento deles. Então, não é que a Disney não é case, é case. Mas muito ligado à consistência do que você vai acontecer do que o encantamento. Encantamento você vai concorrer com outras coisas de televisão, de entretenimento. Então, o segredo desse tipo de experiência significa a régua de comunicação. Se você tiver claro, fiz cagada, cliente, eu te prometi algo errado, o cara vendeu, pô, me dá uma chance, ó, isso aqui não vai acontecer. Você vai de churn, eu tenho A, B, C. Não adianta você ficar, não, calma aí, eu vou te dar um jeitinho, eu vou te dar um jeitinho. Porque o mundo, a gente acabou de falar isso, gera em relação à confiança. Se você está num ambiente de confiança, eu estou mais seguro nesse ambiente que eu confio com esse produto, com esse serviço que eu confio, do que eu vou arriscar, vou ficar arriscando um ou outro. O custo de arriscar é muito maior, né, do que você ter uma liberdade. É óbvio, tá, gente? Pelo amor de Deus, também não vai ficar errando o tempo todo, né? Pelo amor de Deus. Existe o erro. Evitem erros evitáveis. Exatamente. É R cedo e R rápido. Se tiver que errar, no final das contas ele vai acontecer. Isso. Mas eu queria deixar para vocês o seguinte, eu tenho uma metodologia minha, normalmente, seja de palestra, seja de qualquer lugar, que eu chamo de IPA. E IPA brincadeira com a cerveja mesmo, tá? Porque ela chama o seguinte, o I de importância. Se não for importante para você, você não vai fazer. A maioria das vezes que eu vou fazer mentoria, conversar com alguém, as pessoas estão preocupadas com a carreira. Para. O que isso você está fazendo é importante para sua vida pessoal. Vai ajudar na sua família, vai ajudar na compra da tua casa. Se não for importante para você, se você não vê a casa pronta, não aguenta a obra. Vai ter uma porrada de problema no meio do caminho e você vai arrumar desculpa para tudo. Então, primeiro é o seguinte, tem que ser importante. Segundo, eu particularmente gosto muito de aprendizado prático, o P de prática. Você tem um monte de conhecimento, joga aí no ChatGPT, na internet, tem um monte de conhecimento. Mas você pegar a experiência prática para evitar erros evitáveis e aprender com alguns testes, isso acelera o teu crescimento, para não esperar. O A, gente, é de atitude e de ação. Não tem jeito, não adianta você ficar refletindo, vai ser importante você não tirar a bunda da cadeira. Então, assim, se for importante para você e você tiver experiência prática, tem que agir e colocar em prática. E por que eu brinco com a cerveja? Porque ninguém faz nada sozinho. Você tá junto tomando uma cerveja, conversando com os amigos, você criar relacionamento, o teu relacionamento vai ajudar a transformar a sua vida e sua carreira. Não adianta. Eu tô falando do relacionamento com a sua família, com seus amigos, com os colegas de trabalho. Por isso que eu gosto de estar tanto junto com eles. Cara, a sua ideia, o seu sócio. Então, não adianta você, pô, eu quero fazer, eu tenho a prática nisso. Se você não criar aliança estratégica dentro da sua companhia, se você não ajudar a impulsionar seu chefe, se você não ajudar seus amigos lá de fora. Então, o relacionamento é a base de tudo. Não espere para fortalecer esse relacionamento. Precisar pedir antes, fortaleça antes. Acho que esse é o ponto. Eu fico de cara, porque olha só, você tá falando que o cara volta pra comprar uma casa de alto padrão, que é, tipo assim, um dos últimos nichos que você vai pensar em LTV, em valor do cliente ao longo do tempo. Porque já é uma casa de alto padrão, ele já ganha centenas de milhares ou milhões de reais, não centenas de milhões, né, mas centenas de milhares e talvez alguns milhões de reais numa determinada venda. Aí eu pego o e-commerce, que o cara vende roupa, e a frequência de compra dele no ano é 1.2, média. 2. Então, tipo assim, o cara compra no ano o seu tênis e todas as roupas que você tem no portfólio de 800 SKUs, o cara compra 2 vezes no ano. Caramba, é só isso que você tem pra vender. Você vai me dizer que a sua camiseta é tão boa que ele só precisa de uma por ano? Não pode ser, entendeu? Ou ela é tão sem graça que ele só compra uma por ano também, entendeu? Então, tipo, é essa provocação que eu gosto de fazer pra galera, porque a gente olha com muito pouco carinho pra isso, a gente faz muito pouco esforço pra manter muito feliz aquele cliente que tá comprando da gente agora, e a gente tá todo... Cara, faz aqui um podcast, bota lá o título, como aumentar a fidelização do seu cliente. Esse é um podcast. Aí você faz outro, quais são as fontes de tráfego que trazem clientes mais rápido, alguma coisa do gênero assim. Um falando de fidelização, o outro falando sobre canal de mídia, de tráfego pago.
provavelmente o que vai ter mais tráfego, o que vai ter mais acesso é o de mídia paga, é o de tráfego, é o de trazer novos clientes, mais vendas, novos clientes. Porque a galera é viciada, eu ia falar uma palavra zoada, a galera é viciada em adquirir cliente e ela não é viciada em reter cliente. Que o cliente E mais isso é um barato. problema, ele já comprou, ele já conhece seu produto, ele já quebrou toda aquela barreira, que é a barreira de saber quem diabos é você. Você vê milhares, literalmente dezenas de milhares de anúncios por dia. Você não lembra de nenhum deles. Qual foi o último anúncio que você viu? Você não lembra qual foi o último anúncio que você viu hoje no seu celular, lá na meta? Não lembro, também não lembro. Então você não lembra, você não é marcado por essa porcaria. Você só é marcado, às vezes, pelos que você compra. Entendeu? Quando você tem uma boa experiência de entrega e tal. Então, é mais ou menos isso, assim, que... né, eu falei pra caramba, eu sou bem um pouco prolixo às vezes, mas... pra mim, a visão do longo prazo é isso, é ter um foco ainda maior, não é novidade, mas tem que focar ainda mais, porque vai só ficar mais caro ao longo do tempo na experiência do cliente, no problema desse cliente, falar com o cliente, parar de ter medo de falar com o cliente. Tem gente que tem medo de falar com o cliente, tipo, não liga pro cliente. Você já ligou pro seu cliente que comprou ontem? Não, eu nunca fiz isso, eu tenho 10 anos de empresa, eu nunca fiz isso. Liga pro cara e vai ver a experiência. Oferta. Exato. Oferta, isso eu vi uma Às vez vezes é num nem vídeo. oferta, tipo assim, ó, eu vou te falar que não é a missão, se eu fosse dar a missão pra galera, tipo assim, um trabalho, uma tarefa, bota aí na lista de tarefas. Eu não falaria, pega e liga pra vender amanhã pra um cliente seu. Eu ia pegar e falar assim, pega e liga pra um cliente seu pra você entender por que ele comprou de você. Você não quer vender nada pra ele, você só quer saber por que ele comprou de você, o que ele tava pensando, qual era a dor, qual que era a necessidade dele. Cara, se for pra uma camiseta ou for pra uma assessoria de marketing como a V4, você vai descobrir um monte de coisa importante, um monte de coisa legal que vai alimentar depois o seu marketing, que vai alimentar depois o seu time de vendas, que vai alimentar o seu time de produto, né? Ou que se você faz tudo isso na sua empresa, eu sou uma empresa menor, não tenho time de produto, marketing e vendas. Então vai alimentar você para que você tenha uma oferta melhor, para que você faça um pitch melhor, para que você faça um marketing melhor. Então, esse entendimento do cliente, eu acho que todos os donos de empresa, todos os marqueteiros tinham que ser fanáticos em entender o cliente. Cara, eu conheço o meu cliente de cabo a rabo. E a galera não conhece. A galera não sabe nem clusterizar a base. Tipo, quais são os diferentes tipos de clientes que você tem? Não, pô, eu vendo casa de luxo, é gente rica. Não é gente Não é só rica. Isso é muito superficial, é absurdamente superficial. Tem gente rica que é herdeira, tem gente rica que tem empresa, tem gente rica que é executivo, tem gente rica que é trader. Esses 4 caras que eu falei são 4 caras absurdamente diferentes para você trabalhar. E todo o seu marketing, toda a sua venda, todo o seu jeito de apresentar um produto, toda a forma de você se portar com esse cliente vai ser diferente para cada um deles. E todos eles compram a mesma coisa. Então isso que para mim é o mais importante no longo prazo. E para fechar, AI. Porque, pô, esse negócio vai... De novo, não é FOMO, não é Fear of Missing Out, não é um negócio tipo assim, para tudo e estude AI, senão o seu negócio vai morrer. Não é assim. A gente não é desse tipo, a gente geralmente é bem cético com tudo que é novo. Então, até o Denner lá, que é o CEO da V4, começar a falar no Instagram dele que ChatGPT era legal, ou que se quer começar a utilizar o negócio, levou um ano. Assim, porque a gente é muito pé atrás com todo tipo de rede social, tecnologia, mídia nova que entra, a gente vai com calma, a gente não se joga no hype. E isso eu acho que é uma boa prática. Pelo menos no nosso ponto de vista, funciona bem, tudo na sabe? vida, né? Assim, tu pode dizer que tem os early adopters que, pô, os caras vão lá e compram a moeda do Trump quando lança e ganha milhões, né? E, sei lá... O cara do Bitcoin. O cara do Quem Bitcoin comprou e tal. Bitcoin como E começo, esses caras têm a sua vantagem, mas muitas vezes eles também vão quebrar a cara. A gente leva um caminho um pouquinho, talvez mais conservador, entre aspas, aqui, de tomar cuidado, igual o Clubhouse. Quando lançou o Clubhouse lá, todo mundo, mano, Clubhouse, vamos lá fazer live, fazer não sei o quê. A gente, cara, foda-se o Clubhouse, desculpa de novo a palavra, mas não importa o Clubhouse. Não vamos olhar pra esse negócio. Dito e feito, 3 meses depois não existia mais Clubhouse. Não é que a gente é gênio e, nossa, os caras viram que o Clubhouse não ia funcionar, eles são foda. Não. Eu deixei o negócio pegar um pouco mais de tração ou morrer, que era o que a gente achava que já ia acontecer, e depois a gente vê. Então, AI, eu acredito que já passou um pouquinho do tempo de... esse negócio aí, vamos ver o que vai acontecer. Já é uma realidade, já é muito top, já poupa muito do seu tempo. E eu acredito que ao longo dos próximos anos isso só vai aumentar.
Então eu tô vendo inteligência artificial de código, tô vendo os agentes de IA, o próprio ChatGPT, que se você não usou, pelo amor de Deus, vai lá usar, porque você vai ver que é muito legal. E aí você vai começar a pensar em formas de Eu ensinei utilizar meu pai esse a negócio. usar ChatGPT esses dias. É legal, eu pesquiso cada coisa bizarra no meu ChatGPT que eu não teria coragem de pesquisar em nenhum lugar, entendeu? Tipo, porque você pesquisa porque você sabe que ele vai te dar uma resposta razoável. Não é perfeito, não é 100% certo, mas é razoável. E aí você aperta o botãozinho lá de pesquisar no Google, ele já pesquisa pra você, ele te ajuda, né? Não é ficar burro e só acreditar em tudo que ele faz, mas é um negócio que vai ajudar. E o ChatGPT é nível menos 10, assim, né? De quão complexo dá pra se tornar a conversa de AI, mas se eu pudesse dar 2 grandes dicas aqui, é o negócio do cliente. E se você quiser não fazer nada de AI, focar só em cliente, tá apoiado, foca nisso mesmo e depois pensa em AI. Exato. Mas a AI vem logo na sequência, no meu ponto de vista, pra auxiliar a te dar produtividade. A gente tá vendo muito isso. Eu não quero substituir ninguém com AI. Não quero matar nenhuma profissão. Eu só fazer quero melhor. potencializar essa galera. Eu quero fazer com que o meu copywriter bom, ele faça 10 vezes mais copy e trabalhe 2 vezes menos. Esse é o ideal. Porque daí esse cara vai trabalhar um montão, vai estar feliz, vai conseguir ganhar dinheiro, porque eu não vou precisar contratar 10 desses, vou contratar os melhores e vou potencializar esses caras. E assim a gente vai crescendo junto. E eu vou ter que contratar ao longo do tempo também mais, né? Claro. Mas essa é a graça. Toda essa questão de gestão da Disney também tem um grande problema. Você já deve ter ouvido alguém falar, cara, eu fui na Disney, não é mais a mesma coisa. Você O viu problema isso? que eu te falei do Das com a Bárbara, que é minha esposa, me irritou num nível. E eu fui pra Universal e fui tratado que nem rei. Isso tá acontecendo. Eu falei pra Universal, eu falei assim, ó, fui maltratado na Disney. A minha esposa não teve os direitos dela atendido. Ela é PCD, ela sofreu um acidente, ela ficou cega do olho esquerdo. Eu contei tudo isso pra Disney e eles cagaram na minha cara. Me ajuda? Eles liberaram o DAS da Universal, que tem outro nome, que é o... esqueci. Não lembro o nome do das deles. Eles deram mais 4 Express Pass, que não precisa nem esperar na fila, era só ir direto. Ainda deram um voucher de $20, que é peanuts, que é nada pra eles. Olha, pra você comprar um presente, pra você lembrar da sua experiência, da sua primeira experiência depois do acidente aqui na Universal. Nossa. Como que eu uso essa camisa? E aí eu fui pro Magic Makers ano passado e a Joyce falou, olha, era palestra, a gente feliz da Lucro não enche o saco. E aí a gente mudou pra a gente feliz da Lucro não enche o saco. E aí a gente teve uma reunião com o pessoal da Universal também. E aí o que foi falado foi o seguinte, Bruno, e isso eu achei de uma humildade, que foi assim, Bruno, não dá pra falar de Orlando sem falar de Disney. Porque a Disney nunca falaria isso. A Disney nunca abriria espaço pra Universal. Nunca. A Universal abriu espaço pra Disney e falou, não, pode falar de Disney, mas pô, lembra da gente. Cara, imediatamente eu peguei meus slides e eu troquei tudo por Universal. Tudo, menos a frase final, porque eles não têm muitas frases inspiradoras. Que aí eu gosto daquela frase, não adianta ser luz se não for para iluminar o caminho dos demais. Então, fechei com essa frase, mas o resto, né? Eu entrei com uma camisa assim, e aí do nada começava a música do Harry Potter da entrada, e aí girava o castelo assim no telão. E eu falei, gente, desculpa, tio Walt, mas hoje não é Disney. Hoje é Universal. Aí entra uma assistente lá da tia Joyce, coloca a capa, eu vou te mostrar a foto, Que legal. e eu faço a palestra inteira com a capa do Harry Potter. A Disney jamais... Um evento patrocinado pela Disney, quando que ela ia falar? Não. Pode falar de Universal. Aquela nossa amiga em comum contou uma história uma vez de um executivo que deu uma bobeirinha que quando tava saindo do palco, trocaram um slide pra Universal. Então tá lá o executivo da Disney saindo de algum grande evento de viagens e tem uma foto dele saindo com o fundo da Universal. E deu um belo desgraçado. Eles são pique, assim. A gente sabe, né? Ela não pode estar aqui hoje falando abertamente sobre isso porque a Disney não deixa. A Disney, ela é muito fechada. Mas é uma questão de soberania. Eu entendo. Né? Porque já é oba-oba. Você vê escola de infantil com desenho do Mickey. Você vê, acho que foi no México que criaram um logo de uma empresa com a cara do Mickey. Eles ganharam, eles podem usar. Acho que é o Mickey de lado
E parece que num vacilo da Disney o cara registrou e passou tanto tempo que agora já virou conhecido e o juiz deu ganho de causa pra esses caras. Então eu entendo que a Disney tem que ser fechada, mas as much a Universal tem que ser também, porque eles também têm uma série de propriedades intelectuais que eles têm que proteger. Mas a Universal aprendeu muito com a Disney, né, cara? E eles estão sabendo entregar isso. As 2 últimas vezes que eu me hospedei em Orlando, eu não fiquei em hotel Disney. Eu fiquei no Cabana Bay. Eu tive uma experiência magnífica. Magnífica. Nossas amigas agentes de viagem falam a mesma coisa, né? A tranquilidade que tem quando você sai da Disney para Universal. Quando elas fazem 2 hotéis na mesma viagem. Uhum. O operacional da Universal é go with the flow. O operacional de um hotel da Disney é muito complexo. E aí o que acontece? Qual foi um grande problema que aconteceu nesse período aí? Com tá procurando uma palavra bonita, mas o passaralho que teve. O grande passaralho pós-Covid, o cast member que tinha legado, que sabia o que o Walt queria, ele foi embora e não voltou. Entrou um monte de geração Z que fica falando, quem que é esse velho de bigode que tem quadro dele em todo canto? E ele não vai te atender igual um cast member que tá ali, que tem senioridade, que tem... Acho que eu agrido. Cara, mas vou te falar. Hoje, o grande problema de elenco da Disney é o geração Z que não sabe onde está trabalhando. É um dos maiores problemas. Porque eu trabalhei com muita gente no Soaring, que tem um turnover gigantesco. Eu trabalhei com muita gente apaixonada pela Disney, mas também trabalhei com muita gente que fala assim, isso aqui é meu trabalho, eu venho aqui, ganho meus dólares por hora e eu volto para casa, eu não vou usar pin do Mickey, eu não vou estar com boné do Walt, eu não vou estar vestido de Buzz, não. Uma pessoa que tem uma vida normal é um trabalho, ela paga as contas com aquilo. Enfim. Só que tem muita gente que tá ali dentro porque quer viver essa mágica. Tem gente que sai do Brasil, migra para trabalhar lá, porque quer viver essa vida. Exato. E aí a gente perdeu uma grande quantidade de elenco por demissão mesmo, que não retomou, porque descobriu que existe uma vida fora da empresa. E tá difícil recuperar isso. Tá complexo. Então você vai ouvir gente falando, nossa, eu fui na Disney e eu vi guardanapo no chão. Eu vi sujeira. Eu já senti isso em 2023. Uhum. Cara, eu discuti com o cast member dele levantar a voz e sabe quando você fica descrente, assim? Uhum. Bárbara PCD não queria tomar chuva, não queria correr, aí a gente se protegeu da chuva na entrada do Animal Kingdom, tem umas barraquinhas vendendo capa de chuva, um monte de coisa, e a gente tentou se guardar ali. Aí veio uma cast member enlouquecida, passa, não pode ficar aí. Aí eu virei pra dentro da barraca e falei assim, eu tô comprando. Ela falou, você não tá não. Você tá falando que eu não sou cliente? E aí ela começou a fazer um escândalo. Que aí eu falei assim, não vai ficar assim. Eu fui imediatamente no Guest Relations. Eu falei assim, não é possível. Eu estudei no Disney Institute. Não tá batendo o que eu aprendi com o que essa moça acabou de fazer. O que eu faria se eu fosse um cast member? Não pode ficar ali. Ela claramente não queria se molhar. Pega a porra de um guarda-chuva. Desculpa pelo porra, gente, foi mal. Pega a droga de um guarda-chuva e acabou. Era tão simples de resolver. E era uma pessoa com deficiência que não queria correr o risco de se acidentar e também não queria se molhar, caramba. Qual o problema de não querer se molhar? Cara, tão simples. É sim. Basicamente, a gente sabe tudo parte da dor do cliente. Então, o primeiro passo é que uma parte da demanda dos clientes que estavam querendo fazer o orçamento com a Leroy via distância, então pessoas que ligavam para a Leroy, uma parcela desses orçamentos a gente não atendia. Então, vamos supor que um cliente quer comprar 10 sacos de cimento e 5 vasos de sanitário. Tinha uma parcela que a gente simplesmente não respondia. Então, ou ele ia na loja e comprava por ele mesmo, ou senão ele não conseguia receber a resposta. Não conseguia receber a resposta. E o que a gente fez? A gente fez uma parceria, né, com a Meta, e junto com essa parceria a gente conseguiu
desenvolver um modelo de inteligência artificial dentro do WhatsApp para que pudesse responder aqueles orçamentos. Então, o cliente consegue subir uma imagem, um áudio, um texto, roda uma inteligência artificial para entender que aquela pessoa quer aqueles 10 sacos de cimento e 5 vasos sanitários, e ele faz como se fosse uma tradução, não depara dessa tipologia de produto, dessa categoria, para os SKUs, para os produtos que a gente tem disponível naquela região. Então, ele olha o estoque, ele olha o preço, então ele é regionalizado, e de forma automática ele já faz um orçamento para os nossos clientes, e esses clientes, uma parcela desses clientes já fazem, então não tem nem intervenção humana, então consegue fazer já o pedido e pagar e receber esses produtos na casa dele, ou tem uma parcela que fala assim, olha, não concordo com relação a esse orçamento, preciso de um vendedor para atender, e aí ele faz o refinamento e consegue fechar o pedido. Mas eu falo que o ganho é o ganho de produtividade dentro da operação e também a venda que a gente está tendo, que teve uma demanda reprimida com relação a esse tipo de projeto. Então é um baita case aí que a gente ganhou alguns prêmios, eu tenho bastante orgulho de compartilhar com vocês. É engraçado, é interessante, na verdade, porque quando a gente fala de demanda reprimida, é dinheiro que podia estar dentro da companhia e não está. E aí ele está indo, sei lá, para um outro player, para um concorrente, ou o cliente realmente não está comprando. Sim. E aí vocês implementam um novo sistema, e aí automaticamente, quase sem gerar impacto Sim. no fluxo de atendimento, que imagino que deva ser intenso na Leroy, você já começa a gerar renda, e aí, dúvida, não precisa trazer o número, mas já se pagou. Já se pagou e a gente quer investir mais nesse projeto e ampliar o escopo desse projeto e ir para outras frentes e assim por diante. E aí, quando vocês implementaram esse sistema de atendimento em que já fecha o pedido, já puxa os SKUs, já dá a solução para o cliente, mesmo quando ele não concorda com o orçamento, já deu um ganho de produtividade, porque o primeiro atendimento foi feito Perfeito. pela própria inteligência artificial. E aí eu repito a pergunta que eu fiz lá no off para você. Como foi, e aí você volta um pouquinho do que você acabou de falar também, como foi a preocupação com a subversão da IA? Então, existem casos, não só no Brasil, a gente costuma brincar com um jeitinho brasileiro, mas isso acontece no mundo inteiro, em que os usuários tentam fazer a IA se comportar de maneira inapropriada, ou ela xingando, Sim. ou ela passando dados que não deveria passar, ou mudando o próprio prompt generativo dela. Qual foi a preocupação de vocês e quais foram os problemas que vocês detectaram e resolveram? Nossa, bastante. Assim, a gente fala que antes de colocar um sistema no ar, a gente testa bastante, inclusive com o time de cibersegurança que a gente tem dentro da companhia. Então, tem uma diretoria olhando só para isso. Temos um comitê também de ética dentro da companhia, porque no final das contas é importante você saber sobre vieses do algoritmo, saber de onde os dados estão vindo, e tudo isso importa na hora de você colocar um sistema, né, no ar. E fora isso, quando a gente fala de alguns exemplos que até a gente comentou, é daquela empresa que eu comentei, da empresa de aviação, que respondeu de forma incorreta um reembolso para um cliente, o cliente acabou seguindo as orientações do chatbot e ela entrou em processo porque aquela recomendação não funcionava. Então, nesse período que eu estava estudando bastante sobre inteligência artificial, a gente testou bastante nosso sistema antes de colocar no ar. Para garantir que isso não fosse acontecer. Quando você gera uma resposta, e aí é uma pergunta técnica, porque de engenheiro para engenheiro. Então, o cliente fez uma interação, gerou um pedido, gerou uma resposta. Vocês conseguem fazer uma análise de log para entender, olha, essa resposta consultou tal banco de dados, esse banco de dados, ela fez uma ligação entre os dois bancos de dados, e aí ela pensou assim, pensou assado e respondeu assim. Você consegue fazer esse traqueamento para trás? Sim, conseguimos, e a gente olha, naturalmente a gente pede, existe um outro modelo que faz todo esse processo de analisar o quanto esse modelo principal respondeu,
Então a gente tem isso, mas também a gente faz análise por amostragem também, o quanto que as respostas estão sendo assertivas para os nossos clientes. Então a gente tem os dois lados, né? Colocando um outro sistema para monitorar o que o outro está fazendo e ter todo esse rastreio e como que essa parte de guardrail, né, tá trabalhando, mas tem um fator humano que a gente também gosta de olhar a assertividade das respostas. Cara, que legal. E isso acho que é uma coisa interessante para quem está assistindo entender que não é o uso da IA puro e simples. Sim. Então tem uma IA muito bem formatada, um sistema criado para atender o cliente, imagino que com prompts muito bem definidos, com programação, com banco de dados. Então Isso. tem uma trilha aqui. E aí em cima dessa trilha tem outra IA também programada, outro sistema para olhar para as respostas dessa IA. Então é um sistema complexo. É um sistema complexo. Pensa numa forma como uma empresa funciona, que você tem os analistas, os especialistas executando as atividades e você tem um gestor que avalia o nível de qualidade que você está entregando. E aí a gente cai num pouco do conceito de agentes de IA, né? Que tem um agente que consegue orquestrar as demandas e validar as demandas, é que ele tem os agentes de inteligência artificial, especialistas que executam aquela determinada tarefa ou um objetivo. E eu entendi que se eu fosse o padrão, eu não seria ouvida. Eu seria mais uma num processo. Com certeza a gente transforma uma vida ou outra, mas eu queria incomodar. Eu queria trazer um desconforto para as pessoas, para elas olharem para mim. Então, essa quebra da capa e da roupa foi justamente para isso. De subir ao palco e as pessoas falarem, o que está acontecendo aqui, Brasil? E aí ganhei atenção. E a atenção é um novo business, né? Então, a capa ela veio como um protesto. Do tipo, não é isso aqui que entrega os meus resultados, não é isso aqui que entrega a minha competência, eu preciso que você me ouça. Tem uma resistência? Obviamente, porque nós temos uma ideologia. Se a gente colocar rótulos, quem é um líder, quem é a pessoa de sucesso, quem é a pessoa que desenvolve pessoas, as pessoas têm um viés coletivo. Não tem como a gente lutar contra ele, Bruno. Tem, as pessoas têm um viés coletivo, um inconsciente coletivo muito forte sobre sucesso, sobre liderança no corporativo. E isso vem de uma ideologia que nós temos de livros, de filmes, nos quais todos os líderes usam as mesmas roupas, têm o mesmo tom. Geralmente, nos filmes, nas novelas, nos livros, são pessoas mais agressivas, são pessoas que ganham o poder nesse lugar. Então, quando chega alguém oposto, o cérebro fala, não, imagina, essa pessoa aí nem estudou, certeza. Saí, chegou com essa camisa de Smile. Então aqui agora a gente vai ficar brincando, as pessoas elas fazem uma relação direta com essa imagem. O que nós precisamos levar ao palco? Então a gente quebra o padrão, como que a gente leva vamos dizer, o conteúdo? Referência. A partir do momento que você estudou, que você aplicou, que você trouxe referências bibliográficas, cases de outros lugares, as pessoas dão atenção para você. E a resistência, ela vem de uma natureza. Então, vamos dizer, o meu manifesto já é mostrar, isso aqui não representa nada, amigão. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou entregar para você. E aí entra no trabalho que a gente leva, do tipo, você pode ser alguém bem-humorado, alguém leve e sim, ainda entregar resultados. As pessoas confundem a pessoa que não entrega resultados com bem-humorado, mas a pessoa que chega atrasada, não entrega resultado, tá atrapalhando, ela é irresponsável. Não tem nada a ver com o bom humor dela. É que a gente tem a infelicidade dessa grande maioria ser bem-humorado também. Aí acaba com a nossa classe. Mas a gente coloca essas pessoas nesse lugar. Então, precisamos sim trazer a identidade de cada um. Então, eu não falo que a gente tem que forçar o humor. Não tem que forçar ser extrovertido. Ser extrovertido é uma personalidade. O que eu gosto de trazer é o que a gente tem que fazer com as pessoas das empresas para elas se sentirem bem e fazerem o bem. E o que eu falo? Não forçar a alegria e nem forçar o humor de ninguém. Eu não tenho que forçar a participação das pessoas. Eu não tenho que forçar que todo mundo reaja do mesmo jeito. Então, o meu humor vamos dizer, é muito mais um descascar de identidade. Então, quando eu chego descascada da identidade no palco, eu tô dando livre acesso para que as pessoas que estejam me assistindo também estejam descascadas de identidade. Porque quando a gente respeita a identidade das pessoas, Bruno, a gente cria um ambiente mais seguro, um ambiente que as pessoas têm uma liberdade, falam, poxa, não gostei, hoje eu não tô bem.
Um ambiente seguro ao erro. Um ambiente seguro ao erro gera mais criatividade, gera... Cara, tem muitos benefícios que a gente consegue levar para dentro da corporação quando a gente está se sentindo bem. Então, essa resistência, ela existe, mas vamos dizer, eu pago o preço para libertar outros que nem a gente. É um resgate. Né? Eu acho muito legal você fazer essa diferenciação entre humor e comédia. Sim. E tá tudo bem você ser extrovertido e fazer piada. Sim. Acho que a gente tá nesse Esse patamar. Mas acho que é mostrar que não é comer palhacitos, né? E isso deixa claro que é possível tanto para quem está sendo liderado, quanto tímidos. pros... E todo mundo pode ser Sim. bem-humorado. E como que você vê essa aplicação para quem é líder? Uhum. E, poxa, esse líder bem-humorado é o líder que tá sorrindo o tempo inteiro, que não cobra, que passa a mão na cabeça. Longe Se você disso. pudesse dizer para quem é líder, olha, seja um light leader, né? Light Seja leader. um líder leve, quais são os passos? E aí Uhum. você pode dar os passos para a sua câmera, se você quiser. Quais são os passos para você se tornar um líder mais leve? Vamos lá. Light Leader é a minha metodologia que eu registrei. Já capacitei muitos líderes por aí em grandes empresas. O que eu entendi em sala de aula, Brunão? Primeiro, o líder ele não tem que estar sempre sorrindo, não é... Eu falo que o sorriso, ele abre portas, ele abre caminhos, ele traz para o nosso cérebro hormônios. Então, quando a gente sorri, essa musculatura já mostra para o cérebro que você está bem, o cérebro te manda hormônios prazerosos. Então, o sorriso, ele é uma arma maravilhosa. Dá para sorrir o tempo inteiro? Não. O dia que você não está bem, você vai ficar sorrindo? Não. Eu acredito que um líder que ele tenha vamos dizer, primeiro essa identidade super clara para ele, quem é ele. E ele entender quem são o time. Por exemplo, quem é o Bruno como identidade Bruno. Então eu vou falar com o Bruno com a identidade Bruno. A gente não pode nivelar todo o nosso time e ter uma comunicação única com eles. O que eu falo para um líder chegar em resultados? Ele precisa estar muito alinhado com a identidade dele. Então, quem ele é. Muito alinhado com quem ele é e super alinhado com onde ele quer chegar. Então, a gente passa no Light Leader, a gente passa pelo gráfico do tipo, quando a gente não tá bem, eu não sei para onde eu vou chegar, eu tô angustiado, então eu preciso trabalhar a inteligência emocional. Um líder, ele precisa se desenvolver, ele não pode ficar esperando, ai, nossa, mas o RH não me trouxe o curso que eu tenho que fazer. Criatura, você tá liderando uma galera, eles esperam de você. A gente precisa estar sempre à frente, porque a gente está abrindo mato para que outros venham. Então, o líder ele precisa estar muito conectado com a identidade dele. E aí a gente tem um problema de quando a gente está muito conectado com a gente. Você conhece alguém que fez curso de inteligência emocional, Bruno, e voltou querendo curar todo mundo? O que acontece com isso? O ego está muito alto. Quando a gente está muito, muito cheio de si, o nosso ego está alto, o que acontece no dia a dia da empresa? A gente começa a ter conflito. A gente começa a ter uma comunicação que não chega. Então, a gente vai passando no Light Leader, no gráfico, eu mando para você para colocar aí para a galera ver. A gente passa para a densidade. Subiu ali esse ego, a gente começa a ter conflito. Começa a ter conflito, a gente precisa trabalhar a comunicação. Então, primeiro, não está se sentindo bem, está desmotivado, inteligência emocional. Subiu, a gente precisa ir para comunicação. Então estude comunicação não violenta, estude como que você lidera a comunicação. E a comunicação que eu gosto de falar, assertiva. Nem sempre você vai falar o que o cara quer ouvir. Então que nem você falar, um líder leve não cobra resultado, pelo contrário. Um líder leve, ele atinge mais resultados. Então ele precisa alinhar o time dele para caminhar junto. Então subiu, tá muito cheio de si. Geralmente, quem tá aqui... tem um livro que chama Pense como um Monge, do Jay Shetty. Ele fala que quando a gente tem o ego alto é porque a gente tá com a autoestima baixa. Então, o líder de ego alto, ele se acha. Ele é incrível. Olha pra mim, Bruno. Você não vai perguntar de onde eu vim, de onde eu faço. É um ego alto. Autoestima baixa. Quando a gente sobe a autoestima, automaticamente o ego baixa, Bruno. Então, precisamos trabalhar a autoestima da nossa liderança para falar, amigão, não tem que ter medo. Se você é bom, ninguém vai tirar o seu lugar. Ninguém tira o Messi do jogo. Não, Messi, vem. Não, quem é bom fica no jogo. Então não tenha medo. Ai, mas ele tá ficando melhor que eu. Então você tá estudando pouco. Você tá se desenvolvendo pouco. Você tá com medo de ser ultrapassado? Você tá longe da sua identidade? É o que eu falo nas mentorias de palestrante, é não tenha medo de ser copiado. Porque se você é sua identidade, seu DNA puro, ninguém te copia. Então trabalhar autoestima aqui, comunicação, faz a gente chegar num lugar que é quando a gente tá super alinhado com o ego ali, a autoestima tá super elevada, a identidade tá super elevada, a gente tá mantendo nossos resultados. Quando um líder começa a bater meta, bate aquele lugar de agora, e o mês que vem?
Putz, e agora? Então, para se manter em resultados, a gente precisa, vamos dizer assim, proliferar a espécie. O que é esse momento do líder? Começou a bater resultado, você precisa treinar outras pessoas para manterem os seus números. Então, comunicação, inteligência emocional, comunicação leve, criar novos líderes. Então, o líder ele precisa fazer sucessores. Criar líderes que vão fazer. Senão ele fica preso ali Senão também, ele fica né? preso. E a última etapa que eu falo de liderança nesse processo, Bruno, é inteligência emocional, comunicação, criar novos líderes. E quando a gente tá batendo resultado, que a gente começa, cara, e agora? E o mês que vem, será que eu vou bater resultado ou não? Socorro. Como que eu mantenho? A gente começa a entrar numa crise que é excesso de modelo. O que é isso? Aqui que o Bruno tá fazendo, deixa eu ver. Aqui que a Carol tá fazendo, deixa eu ver. Você começa a se comparar bruscamente. Isso te gera uma insegurança, então você cai de novo para uma identidade mais frágil. E nesse lugar, quando você começa a ter excesso de modelo, se comparar demais, ter medo dos seus resultados, é o lugar onde a gente precisa trabalhar a nossa criatividade. Acho que a capacidade de aprender hoje é uma das habilidades mais importantes que você tem. Porque a tecnologia, ela evolui muito rápido. Então, você tem que ter a capacidade de aprender o tempo todo. Isso, para mim, é muito mais importante do que você... É óbvio que você, num dado momento, você precisa da pessoa que sabe tudo daquilo para você conseguir andar mais rápido. Mas a capacidade de aprender é o que te faz perpetuar. Você acha que a gente está perdendo isso com o uso da IA? Porque o uso é muito bom, né? Eu tenho o uso dentro das empresas, né? Dentro da era, quando o atendente vai fazer um atendimento, antes mesmo do cliente dar o alô para o atendente, já vem insights na ferramenta, fala, esse cliente está bravo, esse cliente não teve problema resolvido, já prepara o mood do atendente, isso é muito bom. Eu, no meu dia a dia, eu uso IA para pesquisar, eu não vou mais no Google. Eu vou no Google só para confirmar se ela não deu uma surtada na resposta e que aqueles dados fazem sentido. E aí uma previsão que a galera está fazendo é que as pessoas vão deixar os cálculos, vão deixar a parte mais técnica, a parte que a gente deveria também olhar mais para a inteligência artificial. Você acha que há um potencial, se a gente não tiver cuidado, e estou falando no dia a dia, na carreira, de um emburrecimento coletivo da população por causa do mau uso da IA? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a IA é aliada. Eu acho que você consegue aprender muito mais rápido usando a IA para te ajudar. Você consegue resolver tarefas muito mais rapidamente no teu dia a dia e te sobra mais tempo para estudar, para buscar outros conhecimentos. Você para de ficar fazendo coisas manuais, repetitivas. Então, para mim, a IA é aliado. Eu ouvi uma analogia outro dia de um cara brilhante que trabalha comigo, que ele falou o seguinte: pensa lá atrás, quando inventaram o avião. Quem fazia o pouso do avião era o piloto. Ele fazia aquilo no braço, sozinho e tal. Aí foram botando métricas visuais, então ele já tinha informações para conseguir pousar o avião. Depois, tem agora o piloto automático. Isso nos trouxe muito mais segurança, a gente conseguiu expandir a aviação em escala, mas na hora que o piloto automático dá um problema, ele indica para o piloto que ele tem que assumir. Então, eu imagino a inteligência artificial aí. Ela vai simplificar muito a nossa vida, ela vai dar o dado, ela vai dar a informação. Eu acredito numa gestão baseada em dados e informação, da gente conseguir resolver essas tarefas, né, mundanas mais rápido, para te sobrar o tempo para você ser curioso, inteligente, criar. E dá para comparar com o uso do computador também, né? Total. O computador, ele ajuda, faz muita coisa pela gente, que antigamente a gente teria que fazer por si só, mas nem por isso a gente deixou de aprender, deixou de se desenvolver, porque o computador está ajudando a gente em algumas tarefas. Acho que Eu acho que o que a gente tem que boa. estar ligado, e isso aí vale para todo mundo, é que na hora que chega uma tecnologia disruptiva como a inteligência artificial, você tem que entender se ela vai ser tua aliada ou se você vai ser disruptado. Assim como o cloud. Sim. Então, se você for pensar, eu comecei a minha carreira instalando sistema operacional. Eu era melhor. Aquilo que você fazia na mão. Você demorava 3 dias para instalar um servidor.
porque era aquele monte de fita. Eu era super amiga dos meus clientes, porque você, entre uma fita e outra, a gente demorava 3 dias pra mais. Então, entre uma fita Conhecia e a vida outra, a gente inteira do cliente. falava da vida, a gente estudava, não sei o que lá. E foi assim que eu fui aprendendo muita coisa, que eu instalava a máquina e vinha um cara instalar um banco de dados, eu começava a perguntar o que ele estava fazendo e tal. Então, eu aproveitava aquele tempo para ir aprendendo outras coisas também. Agora, você imagina se eu tivesse ficado ali com uma melhor pessoa que instalava servidor. Veio a cloud, tudo automatizado. Eu ia Ficaria ser totalmente disruptada. Vai disruptar. Então, você precisa entender o que vai te disruptar, o que está saindo de novo, para você estudar. Então, inteligência artificial, ela vai ser uma grande aliada. Mas se você faz uma tarefa que tem potencial para ser disruptado, por que não você aprender a tarefa que vai programar aquela inteligência artificial, que você vai conseguir passar todo o teu conhecimento e conseguir treinar coisas, né, que vão ser tuas aliadas, do que estar competindo com ela. Adorei o exemplo prático. Muito, Uhum. muito a relação do Uhum. servidor com o cloud faz todo sentido. E hoje a galera, por conta da inteligência artificial, novas profissões também surgiram, né? Total. E talvez antigas vão embora, como hoje a gente não tem nenhum datilógrafo mais, nem o cara que dirige charrete, ou na maioria das vezes não tem, em alguns lugares ainda tem, né? No rural e tudo mais. Sim. Mas, cara, engenheiro de prompt. É muito. E tem cara ganhando 30 mil reais por mês, porque é o cara que entendeu a inteligência artificial. Eu tô fazendo um curso de IA da Adapta. E aí ele fala como potencializar. E ele me deu uma dica que eu falei, caramba, isso melhorou meus prompts de um jeito. E provavelmente quem teve essa ideia é quem ajudou a programar isso, ou entendeu como funciona, que é, ela deu uma resposta que você gostou um pouco. Aí você vai lá no prompt e coloca, olha, essa resposta é boa, mas em termos de profundidade técnica, ela é 1 de 10. Me dá uma resposta 10 de 10. Aí a resposta vem 10 vezes mais profunda. Cara, e antes eu achava que o engenheiro de prompt, isso é historinha. Como assim? O cara vai escolher as palavras para falar com a generativa? E faz diferença, e funciona. Então, cria-se novos empregos, cria-se novas denominações que vão ajudar a dar mais resultado. Isso E profissões que a gente nem imagina ainda, né? Então, tem por coisas que vão muito exemplo, além disso. essa parte agora dos multiagentes. Você podia estar pensando o seguinte, não vou ficar investindo nisso não. O cara vai, né, eu sou aqui o melhor cientista de dados e agora vou criar uma coisa que vai me disruptar, ou eu sou o melhor desenvolvedor. Pelo contrário. Então, todos esses testes que a gente está fazendo com multiagentes, os melhores devs, os melhores cientistas de dados que a gente tem, são as pessoas que estão querendo fazer isso. Por quê? Porque imagina você pegar, a gente está modernizando muita. A gente tem 82 anos de vida. Então, quem tem 82 anos de vida tem muita coisa, né? Legado que a gente tem que modernizar e tudo mais. Então, você podia estar lá pegando um código de alguém que fez aquele código há 30 anos atrás. Com inteligência artificial, você consegue entender aquilo, mostrar tudo o que está acontecendo. E, cara, você começa a pensar na arquitetura do sistema do futuro. Em vez de estar lá debruçado em cima de um negócio de 30 anos, tentando entender a lógica do que alguém fez. Olha, a gente não tem uma diretoria específica para cuidar da área, mas é um dos nossas fortalezas ali que a gente tenta levar para os nossos colaboradores, né? Então, além de ter, por exemplo, atitude empreendedora, cliente em primeiro lugar, a gente é AI first. Então, a gente trabalha em squads. Tem squads de AI, de aplicação de AI no dia a dia de Reclame Aqui, mas todo mundo ali é incentivado, é treinado para usar. Por quê? Porque, primeiro, dentro de casa você diminui custo ou agiliza processo. Então, eu vou dar um exemplo de uma aplicação de AI dentro do Reclame Aqui. Hoje, por ano, tem mais de 1 milhão de pedidos de moderação. O que é pedido de moderação? A empresa ou não concorda ou acha que o consumidor desrespeitou alguns dos nossos termos de uso, enfim, e pede para a gente reavaliar aquela reclamação. Ela pode ser editada, pode ser desativada, pode ser anulada a nota. Antes era tudo manual. Hoje, 80% das moderações são feitas via AI e com um grau de satisfação de mais de 99%. Como que a gente mede isso? A empresa não volta e não reclama daquilo, né? Então isso é uma aplicação simples de dia a dia. Imagina o quanto que a gente economizou com essa aplicação. Na parte de produtos, de softwares, é a mesma coisa. Como que a gente consegue dar um dado melhor para a empresa? Como que a gente consegue ajudar ela a responder uma reclamação de uma maneira mais assertiva, que ela vai ter uma boa nota, que ela vai resolver, né? E no site, para o consumidor, cada vez mais ele preencher menos campos.
Né? Antes a gente perguntava assim, qual que é o motivo da reclamação? É serviço, tal, é online? O consumidor tinha que falar tudo. Hoje não, hoje ele escreve, obviamente a AI identifica e já fala, essa reclamação do Bruno aqui é de atraso na entrega, num produto que ele comprou na Black Friday, e é isso. E o sentimento dele, às vezes a gente manda para a empresa, é esse. Né? Então é tentando aplicar no dia a dia para ficar cada vez mais fácil para o consumidor. Mas o principal que eu posso trazer para você, que a gente trabalha muito com o nosso time de produto e de tecnologia, é como o Reclame Aqui consegue ser lido cada vez mais pela AI. Porque hoje, para você ter uma ideia, por mês, o Reclame Aqui tem mais ou menos 400 milhões de citações no Google. O que é citação ou menção? à vontade. Né? É backlink, aí você pode até aumentar, perto de 1 bi, tá? É naquele resuminho do AI Overview. Então, o Google já entendeu, o sistema Google, né, o robozinho do Google, já entendeu que as informações que estão no Reclame Aqui são confiáveis para dar uma resposta de uma pergunta para o consumidor. E eu estou falando só de Google Gemini, tá? Nem entrando em GPT. E como que ele consegue ler a gente? A gente trabalha para cada vez mais o robozinho, tanto do Google, do GPT, de qualquer outra plataforma, poder estar lá dentro do Reclame Aqui, lendo as informações, entendendo qual é a informação mais valiosa para levar para o consumidor final tomar uma melhor decisão. Então é isso, volto a dizer, quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, busca qualquer empresa, espaço é confiável e veja o resultado. Cara, são 1,5 milhão de histórias novas por mês, né? Então a gente brinca que o Reclame... A gente tem tempo. O Reclame Aqui, ele tem reclamação do Monjaro ao Morango do Amor. Ao COI, que virou fumaça lá no banco de investimento, a roupa que a atriz estava usando na novela da Globo e que ela comprou achando que era uma roupa boa, mas na verdade não era e estão enganando ele. Então tem reclamação de tudo que você pode imaginar no dia a dia de Reclame Aqui. Uma que eu gosto bastante de contar, teve uma época que aqui em São Paulo, eu não sei como é que se teve essa febre em outros estados, algumas pessoas estavam interessadas em comprar um pet diferente. O pet era o mini pig. O que é o mini pig? É o que o nome fala, é um porquinho que não cresce. Uhum. Não é um porquinho da Índia, não é um hamster, é um porquinho, aquele porquinho rosinha lá, que fica pequenininho. O que aconteceu? Teve um golpe aqui em São Paulo. Uma moça, uma senhora, ela estava vendendo mini pigs, mas na verdade eram pigs, eram só porcos normais. E as reclamações são hilárias. São tristes, mas são hilárias. Que é assim, comprei um mini pig da Beltrana, só que não era um porco normal. Agora, a Jordana, minha porquinha, tá com 120 quilos, eu já tô apegado a ela. Que maravilhoso! Então, assim, eu Reclame Aqui de todas as coisas, né? Então, tem reclamação de tudo. Se você tiver à toa aí na sua casa, entra em reclamação de motel, por exemplo. Você vai ver de tudo. Você vai dar risada. Maravilhosa. Então, assim... Tá entediado? Tá entediado? Entra no Reclame Aqui também, tem entretenimento de qualidade. Exatamente. De motel, Ixi, tem de tudo, gente. De sexy shop também, várias reclamações engraçadas, de produto que foi mandado errado, era uma fantasia e depois, na verdade, era um brinquedo adulto e aí a criança abriu... O filho abriu e viu e desceu pro parquinho com o brinquedo. Então tem de tudo, gente. É divertido. Não, agora sim me surgiu uma dúvida, e pode ser sincero, ou pode falar que não dá para responder, mas já tentaram reclamar de produtos ilegais, do tipo coisa que, sim. Né, sei lá, prostituição? Sim. A gente costuma dizer que o Reclame Aqui é a plataforma para o consumidor, o cidadão, reclamar. Né? A gente tenta dar até a oportunidade dele tentar resolver o problema, né? Então, eu vou te dar um exemplo. É um exemplo ruim, tal, porque é um serviço legal que está cadastrado, né? A gente cadastra golpe, por exemplo, golpe é ilegal. Como que a gente vai alertar o consumidor que aquilo é um golpe, né? Um e-commerce falso? Ele fica cadastrado lá no Reclame Aqui. O Reclame Aqui tem parceria com o Ministério Público, Polícia de Crimes Cibernéticos, a gente ajuda a identificar, né? Então é importante ter esse cadastro lá. É óbvio que não é cliente nosso. Não, a gente não ganha... E nem poderia ser. Nem poderia ser, né? Até porque é um golpe, né? Mas ele está cadastrado lá até para ajudar a evitar novos... Pirâmide financeira. Pirâmide financeira e tal. Então, tem tudo. GatoNet, tem várias coisas que... Mas aí sai do ar a reclamação ou fica lá? Ela fica lá disponível até para alertar outros consumidores para não caírem no mesmo golpe, né? E aí a gente tem a parceria com o Ministério Público e tal para poder compartilhar dados.
né, as coisas legais não podem estar em funcionamento, mas eles de alguma forma conseguem funcionar, conseguem ludibriar, conseguem até fazer propaganda às vezes, né? Então como que o Reclame Aqui, como uma empresa que gera informação na decisão de compra, pode ajudar? Desse jeito, deixando lá exposto, deixando a reclamação lá, e o consumidor que está fazendo uma pesquisa, se ele fez bonitinho, ele vai conseguir ver que, pô, aquilo lá não está certo, aquilo lá está errado. E o mais importante, quem quer comprar um mini pig já sabe que daquela moça vai Exatamente. virar um big pig. Vai virar um big Mas eu pig. até acho que isso é encantamento, né? Ela prometeu um porquinho, levou um porcão. Prometeu 10 quilos, levou 120. É isso. É. E hoje tem muita solução para tudo, né? Você vê, outro dia eu fui comprar uma raquete. No site, e você tem 1000 variações de coisas na raquete. Você tem a empunhadura da raquete, você tem a tensão da corda, o tipo da corda. Eu não consegui comprar, porque não tinha nenhum canal de WhatsApp ali que conversasse comigo. Então, quando a gente fala em varejo, a gente tá numa onda que a gente acredita chamada concierge commerce, que é você ter vendedores que sejam concierge. Então você não precisa ter um vendedor parado na sua loja física. Se ele tiver integrado com o site e caiu uma chamada de WhatsApp para ele, ele consegue interagir ali na hora. Então imagina a minha cena, eu comprando uma raquete e tava lá, opção para mim, como se fosse de tamanho, L2, L3, L4. Eu falei: "Gente, o que é isso?". Isso que eu sou intermediária, mas eu não sabia comprar uma raquete. Não tinha um canal de WhatsApp, não tinha uma descrição no produto. Aí eu ia no ChatGPT. O parâmetro que ele usava lá não era o parâmetro que o site usava. Eu não tinha um concierge, não tinha um vendedor para me atender. Eu entrei num outro site que tinha um botão de WhatsApp, que um concierge me atendeu e eu comprei. Naquele site, né, comprei raqueteira, comprei tênis, comprei outras coisas, meu ticket médio foi lá em cima. Ou seja, aquele outro, que foi o site que eu fui até, era orgânico, perdeu uma venda, porque você não tinha alguém para atender, ou então, minimamente, uma página de produto com descrição e etc, que seja boa. Aí ele não entende porque ele cresce a venda dele, não entende porque a conversão é baixa. Tem que olhar tudo isso, né? Isso tudo é experiência. Claro, e eu acho que falta aí também se colocar no calçado do cliente, se colocar no sapato do cliente para entender se aquilo está funcionando. Você falou que a Fast Shop é cliente de vocês, eu trabalhei na Fast Shop, na parte de e-commerce, mas há muito tempo atrás, eu era analista de cadastro, então tinha que entrar com os cadastros lá poxa, a importância de se ter um bom cadastro, de você colocar as features do produto de maneira adequada, porque isso vai impactar, obviamente, na experiência desse cliente. E aí você falou de encantamento, ninguém acorda e fala assim: "Nossa, mas que loucura, eu queria tanto ser encantado pela Vetex hoje". Não, gente, eu falo muito de experiência invisível. Só de você não atrapalhar a vida do cliente, dele não perceber que tem um problema, porque é que nem, sei lá, TV a cabo. Ah, enquanto funciona, é uma maravilha. Você nem lembra que ela existe, ou a sua internet em casa. Mas quando dá pau e você tem que ligar para a empresa para resolver um problema, dá até um desânimo. Sim, Dá até vontade de falar assim: "Ah, deixa assim funcionar, eu vou usar do celular". é isso. Porque isso te frustra e já gera uma má experiência, instantânea. Eu conversei com o pessoal da 99 Didi no episódio passado, e eu trouxe para ele que eu acabei de dar uma aula de experiência do cliente para uma galera do mercado funerário. Olha só Top, como a coisa é topíssimo. diferente, Uhum. né, a gente já sabe que é diferente um marketing B2C para um marketing B2B, e talvez as nossas verdades em marketing, mudem completamente quando eu vou falar com B2B, com múltiplos clientes, Perfeito. é difícil de mapear o cliente. Quando eu vou falar da experiência do cliente para a galera do mercado funerário, eu tenho uma palestra que se chama "Gente feliz dá lucro e não enche o saco". Acabou, eu não estou fazendo cliente feliz, Sim, eu estou fazendo cliente menos triste. é. Aí eu vou treinar essa galera com atendimento ao cliente, e a máxima é: sorria sempre. Não, numa funerária, se você precisa do atendimento de uma funerária, você chega lá e tá a pessoa sorrindo, tá errado. Então, assim, eu acho que conversar com especialistas como você, que mostram que tem um outro lado do marketing, que as coisas não funcionam sempre da mesma forma, é interessante para quem está assistindo a gente entender que nem tudo é escrito em pedra, Nem tudo. né? Por isso que você precisa ter gente que saiba ter critério, que entenda do negócio. O dono da funerária precisa entender o contexto que aquele cliente está chegando até ele, como ele vai ajudar naquele contexto, qual o tipo de acolhimento que ele vai ter. Então, é sempre volta
lá do começo, quando a gente começou a falar de ter cada vez mais gente técnica, gente que gosta do negócio, gente que gosta de resolver problemas, tem que se apaixonar pelo problema. Não é ontem eu estava almoçando com a minha chefe, e a gente estava falando de coisas novas para o ano que vem e etcétera, e aí ela estava falando: "Meu, vamos se apaixonar por esse problema, depois a gente vai imaginar como a gente vai resolver". E gente apaixonada pelo problema, é gente que vai achar a solução criativa. Todo dia eu nasci para resolver problema, eu sempre tô devendo, assim, marido, filho, e você sempre tá resolvendo problema, problema, problema. Cara, mas é porque se você se apaixona pelas coisas, assim, se apaixona pelo problema, depois você arranja soluções que você não arranjaria se você tá lá todo dia reclamando, todo dia pra baixo. E o marketing é muito sobre isso, assim, você falou de ser apaixonada, eu amo trabalhar, eu amo ser útil. E eu sempre sou apaixonada em todas as empresas que eu passei, eu sempre fui muito apaixonada, assim, pela empresa. E na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo problema do meu cliente. Né, hoje eu trabalho com software, mas quando eu trabalhava com moda eu também amava. O produto é muito legal, o contexto é muito diferente. Então eu acho que, para quem está assistindo a gente, né, apaixona pelo problema do lugar que você trabalha, se coloca no lugar do cliente, né. Eu vejo muito o João Adib falar sobre isso, assim, o meu lugar é estar dentro da farmácia, para entender o contexto da pessoa que está comprando remédio. Falou um case que eu também gosto de falar na minha palestra é sobre a Boca Rosa. Ela criou 60 tons de base. 60 tons de base. Ela vendeu 1 milhão em 10 minutos na live. Em 4 horas, ela vendeu 4 milhões. Os tons que mais venderam foram exatamente os extremos. Por quê? Porque existe a necessidade e essa necessidade não estava sendo atendida. Nós moramos no Brasil, moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Os nossos tons de pele, e ela mesma fala numa entrevista que eu vi, que na verdade a gente tem 144 tons de pele. Ela fez 60. As que tinha mais tem 20. A maioria tem 5, 6. Aí você fala, cobre, gente, quantas pessoas? É tão básico, né? Você tá perdendo dinheiro. Então, assim, quantas pessoas eu tô deixando de atender quando eu vou lá naquele padrãozinho que nem existe esse padrão, né? Um padrãozinho minúsculo, um recorte assim, que o padrão é eu. Eu sou o padrão. Todo mundo igual a mim. Quando você vai na média, você vai errado. Vai. A média A média é burra. A média é burra. A média É isso. A média é burra. E eu acho que as pessoas se baseiam muito na média, e é de média que sai a palavra medíocre. Não é de ruim. Quem é medíocre é quem faz o que todo mundo faz. Eu lembrei do case do Band-Aid. Né? Você lembra do case do Band-Aid? E Sim. vendeu pra caramba. O que eu não consigo entender é a revolta que isso gerou. Porque ninguém tirou o Band-Aid padrão. Até errei agora. Ninguém tirou o Band-Aid que sempre existiu. Não. Mas as pessoas ficaram bravas com o Band-Aid de vários tons de pele. Então, a gente. E acho que esse é outra coisa, assim, não é sobre escassez, é sobre abundância. Eu não estou dizendo que você vai perder o cliente da. Eu vou atender mais um. Eu vou atender Me mais deixa atender mais um. Quando. E assim. E aí você vê que. Aí você vai lá que é puro egoísmo, né, da pessoa. Porque o que te incomoda o outro ter o direito, porque é isso, é sobre o direito. Ele ter o direito de ter um band-aid da cor da pele. A sapatilha, tem uma bailarina super famosa que ela falava que ela pintava as sapatilhas porque todas as sapatilhas eram rosas. E aquele rosa parecido com a cor da pele de uma pessoa muito branca. E ela não encontrava sapatilhas do tom da pele dela, do nude Pergunta dela. de quem não é do gênero e não tem nada de balé. Normalmente a sapatilha tem que ser é pra mesclar ali, é pra parecer que é o pé. Isso, porque Ah, você, quando você, né, artisticamente, você tá vendo ali a bailarina e você vai ver o corpo. Eu não tô lá pra ver o A sapato. sapatilha não é preta. Tipo, de Não, sapato de ela couro. pode ser se ela for uma composição Diferente, entendi. diferente ali do figurino. Mas você tá ali pra ver. Então, assim, você vê aquele pezinho, né? Aquele pezinho quebrado, inclusive, gente, é uma coisa horrorosa. Se eu tivesse
Sua filha não estaria no balé. Mas eu tinha meu primeiro diretor de teatro foi bailarino, gente. Olha, eles acabam com a gente. Eu nunca vi, mas dizem que o pé de bailarina tá todo estourado, né? Todo estourado, porque quebra mesmo, Uhum. assim, pra que ele fique com aquele colo do pé, enfim, pra você ficar na ponta, né? Então ele fica aquele pezinho reto. Então a sapatilha normalmente é usada isso, pra que você não veja o sapato, você vai ver ali o E não corpo da tem, e bailarina. não tinha, pelo menos, Não sapatilha. tinha, não tinha. Aí você fala, ah, mas é porque, gente, de verdade, no Brasil não tem ninguém. Você acha que você não vai vender pra ninguém se você criar. E a gente tá falando, são coisas muito simples. Você fala, gente, é só comprar um tecido diferente. Ah, vai ficar mais caro, porque, sei lá, você acha que você vai fazer menos, mas tem uma hora que a escala vai bater. 56%. Acho que esse é o número. Exatamente. Bom, a Embraer é uma empresa privada, então passei por um processo de seleção como qualquer empresa. Só que a Esquadrilha de Fumaça... Ah, mas eu tenho certeza que a hora que o amigão pega lá o currículo, por exemplo, ex-Esquadrilha da Fumaça, tem um pezinho legal. Eu acredito, posso acreditar que ajuda, sim, porque a gente já tinha muitos trabalhos juntos. Então, assim, a Esquadrilha da Fumaça, ela fomenta, ela divulga a indústria nacional. Quem faz parte da indústria nacional é a Embraer. Então, eu já tinha muitos trabalhos feitos com eles. Então, eu conheci algumas pessoas, mas não necessariamente foram essas pessoas que te trouxeram. Que me trouxeram, que me ajudaram. Mas isso já me trouxe um conhecimento, saber como é que era, sabia a quem recorrer. Mas fato é, eu mandei currículo. O que eu fiz foi ligar para algumas pessoas, falar, estou saindo da FAB, tenho muito interesse em trabalhar na Embraer. Falar, na verdade, Bruno, o único lugar que eu queria trabalhar naquele momento era a Embraer. Eu queria continuar com a aviação. E ali, realmente, surgiu uma vaga. Quando surgiu a vaga, me avisaram, para Marcos, abriu essa vaga, você quer se candidatar a ela, só que nem era para a Embraer de imediato, era como prestador de serviço. Rapidinho eu passei para a Embraer mesmo. E assim foi. E já tem, então, 5 anos que eu estou na Embraer. E hoje na Embraer, você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho, o nosso time como um todo é nível global, porque a Embraer está no mundo todo. A gente trabalha muito com os mercados da América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, é claro, Brasil principalmente. E ali dentro, a Embraer é super dividida, tá? Mas o nosso trabalho... O nosso trabalho é muito voltado para a parte pós-vendas. Você, Bruno, comprou seu avião. A gente chegar lá, a gente vai adesivado, gente feliz. Nossa, cara, é uma estrela lá, não lembro atrás. Uau. Depois você me dá um desconto? Pô, fácil. A gente dá uns test drives. Você tá indo pra onde? Pra Recife, vai dar palestra lá? Não, leva o menino. Ele e a Bárbara. Bom, você comprou o avião, a gente fala que isso, a gente brinca internamente, tá? Isso não é uma coisa que a Embraer fala. Internamente a gente brinca que isso é um namoro, o período de vendas. A gente vai te levar para comer uma coisa, comprou seu jatinho, foi um namoro. Agora vamos nos casar. Porque o casamento vai durar décadas. E o avião dura décadas. Então, mesmo quando o avião não for mais seu, eu vou continuar cuidando do avião. Então, a área que eu trabalho é o que a gente chama de serviço suporte. Que é depois que comprou, esse avião vai passar por manutenção, troca de peça, tem inspeções que são até regulamentadas por lei. Os seus pilotos precisam passar por treinamento. Agora o seu All Business, você quer usar a cor do All Business dentro do avião, a gente tem que reformar esse avião. Quer modernizar, enfim, tudo que é pós-venda, a gente que cuida. Então, a gente cuida... O nosso time ali trabalha tanto com aviação de defesa, então a gente realmente lida com governos, com forças aéreas, não só o Brasil, o mundo todo que opera... Só para você ter ideia, o A-29, que é o avião da Esquadrilha da Fumaça, é operado por 22 países. Então a gente se relaciona com esses 22 países também. O KC-390, que é um mega avião que está vendendo a roda aí. A aviação comercial, que é o avião que a gente pega. American Airlines. Isso, a American Airlines é uma grande operadora. Delta, American, Republic, United. Na Europa você tem KLM. A Ryanair usa... Não, eles usam só o 737 da Boeing. Diam, né? Problema é deles. Já tem o Herbalife, Coca-Cola e a Ryanair. Bom, e a gente cuida então de todo esse processo aí, e a aviação executiva da mesma forma, né? Que daí já são os jatinhos, né? Que a gente fala que também os jatos da Embraer, por exemplo, um dos modelos, que é o Phenom 300, ele há 14 anos é o jato executivo da categoria mais vendido do mundo. Então é
Pô, é super motivo de orgulho. Se eu não trabalhasse na Embraer, eu estaria super orgulhoso. Eu acho que é um motivo de orgulho para o brasileiro por ter uma indústria nacional tão de ponta, reconhecida no mundo inteiro. Cara, que legal. E uma coisa legal, sabe o Neil deGrasse Tyson, que é um baita cientista? Eu vi uma entrevista dele, ele exaltando o Brasil. Ele fala assim: você achando que o Brasil é samba, é mulher pelada? Não. Se não fosse o Brasil, a gente estaria. O serviço de aviação americano seria completamente diferente para pior, porque eu não sei o número dos dados, mas um grande percentual dos voos internos nos Estados Unidos são operados por aeronaves da Embraer. Isso. Então, você vê o Brasil, um país com tantos problemas que a gente consegue ver, porque a gente vive aqui, a gente sabe, mas ainda assim, exportando tecnologia e segurança para os maiores países, para as grandes potências na América do Norte, na Europa, em outros países, isso é motivo de orgulho. Eu imagino que não só para quem trabalha na Embraer, mas para qualquer brasileiro. Sim. Né? Eu até brinco que eu tenho privilégio, cara, Bruno, eu gosto de aviação, então para mim isso é importante. Eu tenho um privilégio enorme de ter trabalhado em 2 grandes ícones de orgulho do brasileiro, que é a Esquadrilha de Fumaça e a Embraer. E esse número, se não me engano, né, cerca de 1/3 dos voos internos, né, dentro dos Estados Unidos é feito por Embraer. E o povo nem sabe disso. Nem sabe disso. Entrou no avião, tá bom. Se ele não precisou saber que avião que era, já é um bom sinal, né? Ele entrou, fez a viagem dele tranquilo, seguro, pousou e a vida dele seguiu sem nem saber que avião que ele embarcou. E eu conheço zero de aviação, que eu conheço de aviação que agora eu vou bastante. Daqui a pouco de jatinho, hein? Estou esperando por esse dia. Te dou 30% de desconto no jatinho. 30% é um número bom. Tá, pode anotar 30% é um número bom, eu vou querer, tá? Anota aí. E, cara, no Brasil acho que é só a Azul que opera a Embraer, né? Azul, mas a Latam vai começar a operar também. É verdade. Eu não vou chutar a data não, porque agora eu me esqueci, mas em breve ela começa a receber. A Latam, que assim, de novo, nada contra, mas foi uma manobra interessante da Latam para ela conquistar os pilotos de Embraer. Você ficou sabendo dessa história? Não só a Embraer, conquistou muita gente da própria Força Aérea, saiu da FAB, deu baixa para a aviação civil. Eles deram luvas, bônus, o diabo a 4, para não ter que treinar essa galera, porque ela já vem treinada, porque já estava operando treinada, disciplinada, com experiência. Lindo e maravilhoso. Doido para voar. A saída é essa, né? Se você não quer treinar, compra quem tá treinado, né? Exatamente. Contrata quem tá treinado. Mas ainda acho que treinar é um bom caminho, afinal disso que a gente vive, né? Então, galera, por favor, treina essa galera, porque... Ou se não, faz que nem a Latam. Desembolsa uma grana federal para treinar a galera. Pode ser também. Aqui é a parte de fofoca corporativa, tá? Mas eu acho que foi coisa de 80 mil por pessoa, né? Foi, de bônus. Assim, eu acho que foi bônus de contratação, acho que foi 80 mil para piloto e 50 mil para copiloto. Aí tem o nome melhor, né? Não é piloto copiloto, primeiro oficial, comandante primeiro oficial. Exatamente. Bom, a Embraer é uma empresa privada, então passei por um processo de seleção como qualquer empresa. Só que a Esquadrilha... mas eu tenho certeza que a hora que o amigão pega lá o currículo, ex-Esquadrilha da Fumaça, tem um pezinho legal. Eu posso acreditar que ajuda, sim, porque a gente já tinha muitos trabalhos juntos. Então, assim, a Esquadrilha da Fumaça, ela fomenta, ela divulga a indústria nacional. Quem faz parte da indústria nacional é a Embraer. Então, eu já tinha muitos trabalhos feitos com eles. Então, eu conheci algumas pessoas, mas não necessariamente foram essas pessoas que te trouxeram, que me trouxeram, que me ajudaram. Mas isso já me trouxe um conhecimento, saber como é que era, sabia a quem recorrer. Mas fato é, eu mandei currículo. O que eu fiz foi ligar para algumas pessoas, falar: estou saindo da FAB, tenho muito interesse em trabalhar na Embraer. Falar na verdade, Bruno, o único lugar que eu queria trabalhar naquele momento era a Embraer. Eu queria continuar com a aviação. E ali realmente surgiu uma vaga. Quando surgiu a vaga, me avisaram. Falei: Marcos, abriu essa vaga, você quer se candidatar a ela? Só que nem era para a Embraer de imediato, era como prestador de serviço. Rapidinho eu passei para a Embraer mesmo. E assim foi. E já tem então 5 anos que eu estou na Embraer. E hoje na Embraer você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho, o nosso time como um todo é nível global, porque a Embraer está no mundo todo. A gente trabalha muito com os mercados da América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, é claro, Brasil principalmente. E ali dentro,
A Embraer é super dividida, tá? Mas o nosso trabalho... desculpa. O nosso trabalho é muito voltado para a parte pós-vendas. Você, Bruno, comprou seu avião. Vou chegar lá, a gente vai adesivado, gente feliz. Nossa, cara. É uma estrela lá, não lembro atrás. Uau. Depois você me dá um desconto? Pô, fácil. A gente dá uns test drives. Você tá indo pra onde? Pra Recife, vai dar palestra lá? Não, leva o menino. Ele e a Bárbara. Bom, você comprou o avião, a gente fala que isso, a gente brinca internamente, tá? Isso não é uma coisa que a Embraer fala. Internamente a gente brinca que isso é um namoro, ou período de vendas. A gente vai te levar para comer uma coisa, comprou seu jatinho, foi um namoro. Agora vamos nos casar. Porque o casamento vai durar décadas. E o avião dura décadas. Então, mesmo quando o avião não for mais seu, eu vou continuar cuidando do avião. Então, a área que eu trabalho é o que a gente chama de serviço de suporte, que é o depois que comprou. Esse avião vai passar por manutenção, troca de peça, tem inspeções que são até regulamentadas por lei. Os seus pilotos precisam passar por treinamento. Agora o seu All Business, você quer usar a cor do All Business dentro do avião, a gente tem que reformar esse avião. Quer modernizar, enfim, tudo que é pós-venda, a gente que cuida. Então, a gente cuida... O nosso time ali trabalha tanto com aviação de defesa. Então, a gente realmente lida com governos, com forças aéreas, não só o Brasil, o mundo todo, que opera... Só para você ter ideia, o A-29, que é o avião da Esquadrilha da Fumaça, é operado por 22 países. Então, a gente se relaciona com esses 22 países também. O KC-390, que é um mega avião que está vendendo a roda aí. A aviação comercial, que é o avião que a gente pega. American Airlines. Isso, a American Airlines é uma grande operadora. Delta, American, Republic. United, na Europa você tem KLM. A Ryanair usa... Não, eles usam só o 737 da Boeing. Diziam, né? Problema é deles. Já tem o Herbalife, Coca-Cola e a Ryanair. Bom, e a gente cuida então de todo esse processo aí, e a aviação executiva da mesma forma, né? Que daí já são os jatinhos, né? Que a gente fala que também os jatos da Embraer, por exemplo, um dos modelos, que é o Phenom 300, ele há 14 anos é o jato executivo da categoria mais vendida do mundo. Então é um super motivo de orgulho. Se eu não trabalhasse na Embraer, eu estaria super orgulhoso. Eu acho que é um motivo de orgulho para o brasileiro por ter uma indústria nacional tão de ponta reconhecida no mundo inteiro. Cara, que legal. E uma coisa legal, sabe o Neil deGrasse Tyson, que é um baita cientista? Eu vi uma entrevista dele, ele exaltando o Brasil. Ele fala assim, você achando que o Brasil é samba, é mulher pelada. Não. Se não fosse o Brasil, a gente estaria... o serviço de aviação americano seria completamente diferente para pior, porque eu não sei o número dos dados, mas um grande percentual dos voos internos nos Estados Unidos são operados por aeronaves da Embraer. Isso. Então, você vê o Brasil, um país com tantos problemas que a gente consegue ver, porque a gente vive aqui, a gente sabe, mas ainda assim, exportando tecnologia e segurança para os maiores países, para as grandes potências na América do Norte, na Europa, em outros países, isso é motivo de orgulho. Eu imagino que não só para quem trabalha na Embraer, mas para qualquer brasileiro. Sim. Né? Eu até brinco que eu tenho privilégio, cara, Bruno, eu gosto de aviação, então para mim isso é importante. Eu tenho um privilégio enorme de ter trabalhado em dois grandes ícones de orgulho do brasileiro, que é a Esquadrilha de Fumaça e a Embraer. Esse número, se não me engano, né, cerca de 1/3 dos voos internos, né, dentro dos Estados Unidos é feito por Embraer. E o povo nem sabe disso. Entrou no avião, tá bom. Se ele não precisou saber que avião que era, já é um bom sinal, né? Ele entrou, fez a viagem dele tranquilo, seguro, pousou e a vida dele seguiu sem nem saber que avião que ele embarcou. E eu conheço zero de aviação, que eu conheço de aviação que agora eu voo bastante. Daqui a pouco de jatinho, hein? Estou esperando por esse dia. Te dou 30% de desconto no jatinho. 30% é um número bom. Tá, pode anotar 30% é um número bom, eu vou querer, tá? Anota aí. E, cara, no Brasil acho que é só a Azul que opera a Embraer, né? Azul, mas a Latam vai começar a operar também. É verdade. Eu não vou chutar a data não, porque agora eu me esqueci, mas em breve ela começa a receber. A Latam, que assim, de novo, nada contra, mas foi uma manobra interessante da Latam,
para ela conquistar os pilotos de Embraer. Você ficou sabendo dessa história? Não só a Embraer, conquistou muita gente da própria Força Aérea, saiu da FAB, deu baixa para a aviação civil. Eles deram luvas, bônus, o diabo a 4, para não ter que treinar essa galera, porque ela já vem treinada, porque já estava operando treinada, disciplinada, com experiência. Lindo e maravilhoso. E doido para voar. A saída é essa, né? Se você não quer treinar, compra quem tá treinado, né? Exatamente. Contrata quem tá treinado. Mas ainda acho que treinar é um bom caminho, afinal disso que a gente vive, né? Então, galera, por favor, treina essa galera, porque... Ou se não, faz que nem a Latam. Desembolsa uma grana federal para treinar a galera. Pode ser também. Aqui é a parte de fofoca corporativa, tá? Mas eu acho que foi coisa de 80 mil por pessoa, né? Foi de bônus. Assim, eu acho que foi bônus de contratação, acho que foi 80 mil para piloto e 50 mil para copiloto. Aí tem o nome melhor, né? Não é piloto copiloto, primeiro oficial, comandante primeiro oficial. Exatamente. E os protagonistas, eles estão nas empresas, cara. Eles estão nas empresas. Eles não vão receber um crachá, eles não vão receber uma medalha, eles não vão receber uma camiseta. O meu papel é mostrar para eles que eles estão lá, que o caminho está aberto para eles, mas eles têm que escolher isso. E isso significa fazer inimizades, isso significa ser a pessoa que fala com clareza numa reunião em que todo mundo tem medo de falar, ser aquela pessoa que vai usar da criatividade. Você teve uma ideia, essa empresa que eu respondi direto para o presidente, quando eu comecei lá atrás, cara, eu falava com ele e ele, pode falar isso, né, cagava para mim, cara, não tá nem aí para mim. Né? Sabe o que eu fiz, cara? Na época eu falava de NPS. Eu falei, ficava, não, importante, mas não ajudava, sabe? Não patrocinava nada. Eu fui na casa dele, combinei com a esposa dele, fui na casa dele, entrevistei os 2 filhos dele. E perguntei pros 2 filhos dele, assim, os meninos pequenininhos, a menina e o menino. Eu falei, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá pro seu pai quando ele tá viajando? Bom. E aí a gente gravou com a autorização da mãe, né? A mãe, né, eu tinha construído uma relação com ela lá de amizade. E aí, de 0 a 10, qual a nota que você dá quando seu pai tá fora de casa? E aí um falou 0 e o outro falou -2. E o que você mais sente falta de brincar com o papai? E aí, depois eu perguntei positivo, né? De 0 a 10, qual que é a nota que você dá quando o papai tá em casa? E aí um falou 2.000 e outro falou infinito. Tudo pequenininho. E isso tudo gravado. Qual que é as brincadeiras que você mais gosta de brincar com o papai, que você sente falta? E eles falaram. E aí eu já tinha a minha mentalidade de colocar em toda reunião que eu fazia, colocar os primeiros minutos algum feedback de cliente, seja escrito ou seja gravado. E aí eu falei com ele, com o presidente, os diretores estavam lá, eu falei, vamos fazer o ritual de colocar o cliente no centro no início da reunião. E aí a hora que eu coloquei o vídeo, eram os filhos dele. E aí uma lágrima dele escorreu, tá até no meu livro, que eu sou coautor, uma lágrima escorreu no olho dele e ele recebeu um feedback. Ele entendeu o feedback mais importante da vida dele. Passado, acho que 2 semanas, a esposa me liga e fala, Lucas, o que você fez mexeu muito com a minha família, com a minha casa. Ele não lembrava como é que era brincar com os meninos e ele não lembrava da percepção que os meninos estavam tendo dele. E ele voltou a ser o paizão. Então isso aí, cara, exige coragem, porque isso pode ser a destruição da sua carreira, como pode ser Eu tava pensando nisso, porque o cara, você pode pegar um baita de um Jurassic Boss, de um dinossauro, assim, audacioso, como que você usou aí na minha casa, mas você foi lá e arriscou. Eu arrisquei e recentemente eu recebi uma mensagem do LinkedIn de um cara falando assim, oi Lucas, tudo bem? Eu estava numa mentoria com esse presidente, que hoje é o presidente de uma outra empresa gigante também, e eu estou fazendo uma transição e tal, e ele me recomendou falar com você. Ou seja, foi positivo. Né? Inclusive, quando eu saí dessa empresa, ele me ligou, eu liguei para ele estava viajando, mandei uma mensagem, aí depois eu passei a responder direto para o presidente, né? E aí eu liguei para ele e falei assim, eu preciso conversar com você amanhã, preciso da sua agenda. Aí ele falou assim, não, pode falar agora e tal, me ligou na hora, era uma mensagem, né? Ele me ligou, eu falei, eu tô saindo da empresa. Como assim? Como é que você tá saindo sem me avisar? Eu falei, tô te avisando agora. Mas como é que você não... Eu te promovo amanhã. Eu falei, não, cara, já fui promovido agora na outra empresa e sem mágoa, sem nada. Porque eu sempre vou ter esse enfrentamento quando eu tenho certeza daquilo que eu construí, daquilo que eu sou. Eu tenho certeza de tudo? Não tenho certeza de tudo. Mas às vezes eu vou sem a certeza mesmo, sabe? Porque a coragem demonstra que você tá vinculada ao resultado que você espera chegar, sabe, Bruno? Então, hoje em dia as pessoas têm muito medo de perder o emprego. Elas gastam energia com medo de perder o emprego, ao invés de aplicar energia na possibilidade de ter o emprego que ela quer, o emprego que ela quiser.
A minha esposa, quando eu saí lá, que eu falei com ela, ela começou a fazer conta, assim, nossa, mas a gente vai perder os 2.000 da Lela. Eu falei, você quer comer com 2.000 ou você quer ter 10.000 para comer à vontade? Em dinheiro. Que não te limita a comprar só no supermercado e na padaria. Então a mentalidade tem que ser outra, cara. A mentalidade de abundância. Não, eu não quero 2.000. 2.000 é ótimo pro meu orçamento atual, mas 10.000 é muito melhor. E, e lutar atrás do 2.000. É, só de comida, só a comida ali, só o lugar do ticket, sabe? Cara. Então, assim, a gente tem que ter coragem. Isso é protagonismo. O dia que me contrataram para a empresa lá como colaborador, e aí o cargo era na área de construção de réguas de relacionamento, envolvia cliente, tá? Não tinha esse negócio de CX ainda não. Eu fui lá e falei, cara, eu vou traçar um plano. Esse plano também está escrito no livro lá. Esse plano, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 70% do tempo para aquilo que me pagam, então eu tenho que ser muito eficiente, porque os 30% eu vou fazer para influenciar a empresa naquilo que eu acredito, que é a visão estratégica de CX, que ninguém nem sabia, não existia esse nome naquela empresa. Nem no LinkedIn, igual todo mundo fala, né? Fui um dos primeiros a ficar falando disso, né? Há 7 anos atrás, 8 anos atrás, com mais intensidade. E aí, o dia que o RH, eu fui contratado, né? E aí, o que acontece quando você entra numa empresa? O que tem? O onboarding de colaborador. O que eles fizeram? Marcaram reunião comigo com pessoas de todas as áreas. O RH encheu minha agenda, 2 semanas encheu. Eu fui lá e cancelei todas as agendas. Aí eu fui chamado no RH. Pai, Lucas, mas a gente marcou um tanto de agenda, você está desistindo do cargo, da posição, do cargo? Você me contratou para quê? O que eu defendi na minha contratação? Você ia cuidar de cliente, experiência do cliente. Falei, então como é que você quer que eu fique sabendo primeiro do que as pessoas fazem e defendem como filhos dela, o produto defende como melhor, o processo defende como melhor, a tecnologia como melhor, sem ouvir o cliente. Eu quero essas 2 semanas só para eu fazer análises de cliente. E como eu tenho o back muito ligado à análise competitiva, análise mercadológica, eu fui lá e fui mergulhar no Reclame Aqui, eu fiz muita escuta, eu fiz análise de concorrentes daquilo ali tudo, e aí eu falei, agora eu tô apto. 2 semanas depois, está aqui um relatório de tudo que eu enxerguei como uma pessoa leiga na empresa ainda, agora eu tô apto a conversar com todas as áreas, porque eu não quero só receber. O verdadeiro onboard centrado no cliente é quando você está ali para provocar as áreas. Então o cara do produto chegava em mim, porque o nosso produto é esse aqui, não sei o que. Eu falei, cara, mas parece que não está funcionando, porque o que eu vi nos feedbacks foi aquilo ali. É outra abordagem. E aí, daí, lá atrás, é que, cara, vamos rever o onboarding então na empresa, vamos colocar a ferramenta, o produto, a empresa que já mapeou a jornada faz parte do treinamento do onboarding. O VOC faz parte do treinamento de onboarding. Mas eu vivi isso na prática, questionando o modelo. E aí você cria o protagonismo que te leva ao resultado que você quer. E hoje, essa pegada do protagonismo é o grande centro da sua palestra, mesmo falando Com de CX. certeza. O protagonismo é o que envolve, o que embrulha todo esse pacote do CX. Com certeza. CX é o mote da minha vida atual. O protagonismo é da minha vida inteira. Era uma vez.